Pessoal, e o próximo convidado nosso já está aqui. Eu quero já dar as boas-vindas ao Hamilton. Estava esperando um pouquinho. Desculpa pelo pequeno atraso que nós tivemos na outra palestra. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite. Imagina, eu vi que tá acalorado aqui, isso é bom, muito bom. É ótimo, ótimo. Boa noite, Hamilton. De verdade mesmo. Você trouxe mais alguns convidados, um pessoal da IBM também, né? Isso. Como que tá funcionando a dinâmica? Você apresenta o convidado? Como que a gente... Eu vou apresentar você e aí eu vou deixar com você a palavra, aí você coordena com o pessoal da sua equipe, como cada um vai falar, assim, e aí no final a gente abre para pergunta, né? Geralmente levanta a mão e a gente vai ordenando as perguntas. Tá bom. Ok? Bom? Beleza. Deixa eu só ver, Kini, a gravação você vai continuar, ou você vai pausar e começar outra? A Kini tá aqui? Tá sim, é do jeito que vocês preferirem. Ah, você que sabe, O que você que quer você acha? continuar? Tá certo? Vamos continuar. Tá. Então, pessoal, vou começar aqui apresentando aqui o Hamilton, né? Eu vou ler que é extenso aqui, né? Então, ele é engenheiro da computação, né? Formado pela PUC Campinas, tem pós-graduação em administração de negócios pela FGV, vários certificados, né? Como Blue Core Coach pela IBM. Ele desempenhou funções em grandes times globais desde 2005, como analista de qualidade de software e automação de teste, gerente de projetos técnicos, mentor e coach em times de alta performance. Sua experiência envolve clientes líderes de suas respectivas indústrias, tais como bancária, telecomunicações, alimentícias e de entretenimento. Tem mais de 6 anos aí de IBM e atualmente está em um projeto pioneiro de automação inteligente na América Latina, né, como Scrum Master, arquiteto e expert em hiperautomação. Okay? Então, muito obrigado, Hamilton, por ter aceitado esse convite, de vir colaborar com a gente, nossos alunos da Univesp, aí, nessa etapa importante aí do curso, que a gente tem que fazer a decisão em qual trilha a gente vai seguir. Então, a palavra está totalmente com você, e muito obrigado novamente. Opa, obrigado. Vocês estão me ouvindo bem aqui, né, pessoal? Beleza. Bom, eu vim aqui a convite da Carol. A gente atua junto aqui, então ela me contou sobre a Univesp, me contou dessa missão aqui de compartilhar experiência com vocês, né, estudantes. Eu entendi que vocês estão num ponto agora da universidade para escolher qual que é a trilha a ser seguida, correto? Acho que esse é o propósito do encontro. Pensando um pouquinho mais profundamente sobre essa missão, eu imagino que todos querem tomar a melhor decisão, pensando aí no mercado de trabalho, em como desempenhar bem as suas funções e ser relativamente feliz, né, com a profissão. Cara, eu acho que é esse o pensamento que está passando na cabeça de todo mundo. Legal. Também bati um papo com o Douglas, e ele me contou aqui que a maioria do público, a gente tem um público variando, salvo engano aqui, Douglas, me ajuda com os números, tá, mas pelo que eu pude perceber, mais da metade está entre 18 a 34 anos, né? Eu entendi também que tem público até com idade maior, e boa parte também das pessoas envolvidas aqui, elas já estão numa segunda formação, né? Isso, por exemplo, eu tenho certeza absoluta por conta da Carol aí, porque ela está no meu time, mas o Douglas aqui me ajudou com umas estatísticas, então só para entender bem como que é o público aqui. É isso, né? Confirma? Exatamente. Sim. Legal. Muito bom. Então, assim, tem um roteirinho que o Douglas compartilhou comigo aqui, eu posso responder todas as perguntas, responder de vocês, tá? A gente já até bateu bastante papo aí durante esses últimos dias, e estava pensando de como agregar para vocês, tá? Eu posso até recorrer a essas perguntas e respondo elas, mas acho que a mensagem mais importante eu já vou falar agora, que eu entendo aqui, tá? Na minha visão, assim, de mercado e tal, eu acho que a coisa mais importante que existe mesmo para você efetivamente desempenhar bem a profissão, isso nem sempre você encontra na formação ou precisa complementar, é a questão de equipe, tá? E eu sei que tem diversos livros de autoajuda, tem cursos maravilhosos, mas eu quis um tom um pouco mais real
sobre isso. Então, para esse evento aqui, né, eu atualmente estou com uma equipe bem grande, eu convidei alguns membros da minha equipe, tá? Eles estão aqui comigo, entraram aqui, então mais aí no quesito de suporte, tá? Não combinei nada com eles, tá? Se eu, de repente, inventar de pedir alguém para falar, vai ser surpresa, tá? Mas o grande ponto é que a gente está atuando junto. Eu tenho aqui comigo o Vinícius Cassidori, o Vini, se quiser dar um alô aí, Vini, ele é um dos meus líderes técnicos, vivenciado aí nas artes e bruxarias de automação e hiperautomação. Eu tenho aqui comigo o Fábio, ele é líder aqui da tecnologia de decisão cognitiva, né? É uma das tecnologias chaves que a gente está trabalhando agora na América Latina em projeto inovador. Tem aqui comigo a Letícia, programadora também de automação inteligente. Tem a Carol, que também está como programadora de automação inteligente, e eu tenho o Fred, que tem formação como psicólogo comportamental, né, e acabou migrando para a área de TI, né, e todos eles, sem exceção, são IBMistas. Tá? Então, eu trouxe aqui na equipe, nenhum deles está ganhando hora extra por isso, tá? Foi puro convite mesmo, mas eles entenderam a missão, né? Então, eu falei, gente, eu quero chegar amanhã lá, não sei direito como que vai ser a dinâmica, a gente bate um papo, mas acho que a mensagem mais importante é a equipe, né? Então, para representar bem essa mensagem, eu trouxe a minha equipe aqui, tá? Um pedaço dela, tá? Então, eu acho que esse é um dos componentes mais críticos hoje, tá? Eu trago com algumas informações aqui. Por exemplo, a minha especialidade, eu sou expert em automação, e tem uma pesquisa recente da IBM, falando que por volta de 93%, 95% dos clientes que tentam automação por todo o globo tem problemas, né? E pior do que esse número, apenas 1 ou 2% consegue, cliente, né, consegue efetivamente colher os resultados esperados. Isso a gente está falando aqui, o Douglas mencionou de hiperautomação. Eu não sei o quanto vocês conhecem desse campo, mas esse é um campo de trabalho que trabalha com tecnologias cognitivas. Então, eu sou engenheiro de computação formado, mas eu atuo com tecnologias junto com o time que envolve ciência de dados, né? Por exemplo, a parte cognitiva do Watson, que é a tecnologia proprietária da IBM. A gente trabalha com transformação de processos, transformação de negócios, né? E ponto essencial de tudo que a gente faz aqui, além de ter que reaprender tudo, vocês vão ser eternos estudantes, independente da área que escolherem, colaboração, né? E para isso, equipe é essencial. Tá? Eu vou encher o saco de todo mundo aqui sobre equipe, tá? Porque não tem como fazer uma transformação desse porte sem isso. Tá? Então, eu, enquanto estudante, escutei bastante sobre isso, sobre equipe, mas eu não tinha uma visão muito clara, né? Hoje em dia, aí, a gente escuta no mercado várias coisas que estavam falando. Eu vi alguém comentando aqui sobre DevSecOps, né? Eu fui gestor de ambiente em cliente aí por meia década, né? Um cliente líder aí na indústria de entretenimento. Então, quando pegamos esse cliente, por exemplo, estávamos num nível de atendimento onde não havia medição desse cliente, e era um cliente mundial, tá? Essa parte aí de servidores, infraestrutura, automação era praticamente inexistente, completamente manual. Após 5 anos de interação, um longo relacionamento, muita interação, chegamos próximos aí de 99,7% anual de nível de performance de serviço. Tá? Foi bem inovador. Esse cliente passou por uma fusão maior ainda com outro que é líder de mercado. Não posso mencionar os nomes dos clientes aqui, mas eles são líderes na área de entretenimento, né? E essa fusão foi bilionária no mercado, né? E esse modelo que a gente desenvolveu em conjunto com o cliente foi utilizado durante essa fusão. Então, conheci bastante sobre automação, processos, pessoas, programação. Tá? Sou formado desde 2004 por engenheiro de computação e já fiz um pouco de tudo. Já fui analista, gestor técnico, programador. Atualmente estou como arquiteto. E o que eu posso falar do mercado, baseado até nessa estatística que eu comecei iniciando da IBM, é assim: se você pensa que 1 ou 2% de todos os clientes, a gente está falando de grandes corporações, tá? Não consegue atingir o nível de serviço, né, em campo,
A razão número 1 disso acontecer é falta de colaboração. Isso em todos os níveis. A equipe, às vezes, não se entende, o cliente não se entende, às vezes, cada cliente tem departamentos que os departamentos não se falam, tá? E esse é um problema crítico, né? E talvez você esteja perguntando, mas por que ele está insistindo tanto em colaboração? Porque é onde o problema real acontece, né? Se a gente pensar aqui, um pintor, ele vai pintar uma casa, um pedreiro, ele vai construir uma casa, um arquiteto vai fazer a planta de uma casa, né? O que alguém formado em TI, de forma geral, faz? Alguém arriscaria me dizer? Qual que é o nosso produto de trabalho aqui? Solucionar problemas. Seria para mim esse. Tudo bem. Você seleciona problemas para quem? Muito boa resposta por falar nisso. Pessoas, né? Exatamente. Exatamente. O nosso trabalho é com pessoas, a gente é serviço. Mas que coisa bizarra, cara. Eu quero saber de programar, eu quero saber de C, eu quero saber de C#, quero saber de tecnologia cognitiva, eu quero saber de banco de dados. Cara, para o seu cliente, desculpa. Talvez né, eles não se importem. Não porque não seja importante, mas o final das contas, a gente presta um serviço. Quem acha que isso é fora da realidade, eu pergunto aqui, por exemplo, quem nunca ficou puto com uma Vivo da vida, com uma operadora telefônica. Na hora que você liga lá porque você precisa de ajuda, imagina que um operador pegou o telefone e falou assim, não, mas eu sou operador aqui, meu trabalho é operar telefone. Esse negócio que está passando de problema aqui não é comigo, não, eu vou te transferir. Quantas vezes na vida de vocês escutaram algo do tipo? Falei de forma resumida, né? Mas vão querer soluções. E solucionar um problema não é necessariamente fazer seu código compilar, né? Às vezes seu código não vai compilar, às vezes a solução não funcionou e vocês ainda terão que ser criativos para migrar a área, né? O campo de automação é uma parte muito mais de desenvolvimento de software do que de engenharia de computação, né? Mas compartilhando experiências aqui, eu tenho uma formação forte em engenharia e coisas que eu aprendi em engenharia com o time, a gente conseguiu arquitetar em desenvolvimento de software, né? Eu escutei aqui que a Univesp estava investindo bastante em dar formação de base, em vez de versar vocês em cursos rápidos e técnicos, né? Eu não peguei todo o contexto da conversa, mas esse desenvolvimento de base é crucial, né? Problemas complexos do tipo que esses clientes que eu tive participação junto com a equipe passam, a gente não resolve somente com ferramentas, né? Justamente a colaboração é importante, né? Mas também entra o talento, também entra o conhecimento de vocês, tá? Eu, enquanto profissional de TI, tive que me versar em coisas como arquitetura de software. Tenho certificado pela Open Group, não sei quem conhece, né? Esse é o grupo que concebeu o conceito de arquitetura de software no mercado. Isso não fez parte da minha formação. Tive que aprender um pouco sobre psicologia comportamental, né? Porque isso afeta a forma como você monta o design de um produto. E fora aprender sobre conceitos de indústria do próprio cliente para poder falar na linguagem dele. Citando um exemplo rápido aqui, por exemplo, a indústria de entretenimento trabalha muito com o conceito de repropósito de conteúdo, né? Que palavra bizarra é essa aí? O que é repropósito de conteúdo? Eu falo para vocês vão entender na hora. Vamos pegar um filme famoso aí, por exemplo, dos anos 90, aí, por exemplo, Rei Leão. Foi um filme muito famoso dos anos 90, recentemente teve um repropósito de conteúdo. Eles refizeram o filme, mas também fizeram em formato de jogo, fizeram em formato de musical na Broadway. Isso é um repropósito de conteúdo. A indústria de entretenimento trabalha em cima disso. Por que conhecer um conceito desse é tão importante? Porque você pode ajudar o seu cliente não somente a melhorar algo, você pode ajudar a transformar ou a criar. Então, novamente, eu só aprendi isso por conta de colaboração e equipe. Tá? Eu não sei bem a dinâmica aqui a seguir com vocês, tá? Eu vou abrir, eu vejo com o Douglas, eu só queria perguntar para a minha equipe presente aqui, se vocês gostariam de complementar alguma coisa. Eu tenho um público bem diversificado comigo, tá? E, assim, a gente não combinou nada, não tem um script combinado, tá, pessoal? Se quiserem, alguém, Vini, Fábio, Carol, Letícia, Fred, não quiserem falar também não tem problema. Eu pedi mais apoio moral mesmo, porque vocês são foda. Bom, Hamilton, então, já que você abriu aí, você me escuta bem? Escuto? De quem tá falando? Desculpa. É W. Ô, W. Isso beleza, mesmo. W. Bem, graças a Deus.
Eu queria tirar, na verdade, uma dúvida com você que está na área aí. Eu também estou na área, mas não na área de engenharia, e você trabalha na IBM, que é uma puta de uma empresa, não tem nem o que falar. Engenharia é realmente o que eu quero fazer, né? Já fiz a primeira graduação, já fiz pós-graduação, mas tenho uma vontade muito grande de fazer engenharia. E eu queria tirar uma dúvida com você. Na área de engenharia, o que na verdade, nós, engenheiros, quem vai se formar, qual é o campo de mercado, na verdade, para trabalho? O cara pode ser um programador? O que na verdade, qual que é o embasamento para a área de engenharia? E dá um norte para a galera que está querendo ir para a engenharia. O que a gente pode fazer? Né? Qual que é a área de atuação aí? Você, por exemplo, você falou várias áreas aí que você atua. Mas como que foi o seu começo, vamos assim dizer, para dar um norte para a gente? Obrigado. Beleza. W, qual que é a sua área de formação original? Você falou engenharia, mas é engenharia civil? Não, na verdade, eu vou fazer engenharia porque eu gosto de engenharia, mas a minha formação é análise de sistema e eu sou gerente de projetos, atualmente. Entendi. Você se formou, então, em engenharia, análise e agora é como gerente de projetos. Entendi. Isso. Então, você já atua na área de TI e está interessado em engenharia. Isso. Para ter um leque um pouco maior aí. E é o que você falou, né? Nunca parar, né? A gente tem que sempre estar se aperfeiçoando. Minha primeira graduação foi há 13, 14 anos atrás. Você se formou até então um pouco depois de mim. Cara, responda essa pergunta, conta um pouco aqui da história, sem problema nenhum. Eu só tô curioso, o que te atrai na engenharia? O que fez o W acordar de manhã e falar, pô, cara, que curtição esse negócio de engenharia, quero seguir com isso. Então, na verdade, assim, eu já tenho técnico em eletrônica, gosto muito de eletrônica, gosto de eletrotécnica, gosto da área de informática. Se não fosse informática, seria para a área de eletrônica. E vou ser bem sincero, eu só não fiz engenharia como primeira graduação porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha a oportunidade de fazer. Eu nasci num bairro muito pobre em São Paulo, condições assim extremamente precárias, e pessoal, os meus amigos que me conheceram falam que, sou guerreiro por estar onde eu estou, nascendo onde eu nasci e viver onde eu vivi. Então, assim, agora eu tenho a oportunidade de realmente concretizar um sonho, que é fazer engenharia. Sempre foi meu sonho fazer engenharia. Engenharia da computação, não outra engenharia. Entendi. Cara, que legal isso, compartilhar um pedaço da sua história. Em engenharia, o meu começo, como você perguntou no começo, se fala de jornada de carreira, né? Trabalho. Foi isso mesmo. Entendi. Eu me formei em engenheiro, eu comecei como estagiário, para fazer um programa aí, inicialmente desenvolvedor de uma tecnologia bem antiga da IBM, que é o Lotus Notes. Eu não sei quem conhece. Conheço. Bem antigo. Me preparei aí por uns 2-3 meses para isso, junto com uma equipe, né? A gente participou de um programa de Shadow na época, né, que treinava você para preparar. Povo super bacana, a gente se esforçou por 3-4 meses, e na hora que foi efetivamente fazer, não tinha vaga, né? Então, eu encarei a primeira desalocação na experiência. Já foi um tapa na cara, né? Nesse momento eu aprendi duas coisas: que você botar expectativa demais em uma tecnologia não vai servir para nada, né? E não foi por conta de Lotus Notes, né? E a segunda coisa, que o que importa na hora que está no mercado de trabalho é a sua capacidade de se adaptar, tá? Porque, assim, se a gente pensar bem, o mercado de tecnologia, ele funciona por ondas, tá? Então, se vocês pegarem os jornais aí, a mídia, a cada 3-5 anos, a gente geralmente está trocando a onda, tá? Então, de repente, não sei, qual que é a onda da pegada agora? Para programação, provavelmente, o quê? Python, por exemplo, não sei. Programação é Python, Python é o que há de melhor. Quando eu me formei, era Java. Nossa, quem sabia Java era o cara. Hoje eles estão pegando bastante, Hamilton. Prazer, pessoal. Meu nome é Fábio. Eu estou com o Hamilton aí.
É Python e R, né? Tanto que para Data Science, hoje, se alguém quer trabalhar com Data Science, né, a indicação é Python e R, né? Eu até fiz algumas maratonas, mas assim, né, uma coisa que eu converso bastante com o Hamilton, já entrando, só vou deixar para o Hamilton aí, é que assim, hoje eu atuei, né, e atuo ainda muito como aquele profissional que o pessoal fala, generalista, que entra nesse cenário que o Hamilton acabou de mencionar aí, né, a gente, né, para quem está começando, também é bom, né, a gente ter um conhecimento um pouco de cada coisa, né, porque no final o propósito acaba sendo um só, né, então, na minha opinião, foi-se aquela época, o cara é javeiro, né, vai só focar em Java, ou o cara é Microsoft, o cara vai focar em C Sharp, né, enfim, vou trabalhar com Data Science, eu quero focar somente lá em R, em Python, não, quero trabalhar com mobile, então vou para Angular, vou para Cordova, enfim, né, hoje eu vejo que tem que ter um conhecimento de cada assunto, tá, assim, pelo menos uma leitura dinâmica de código para quem for trabalhar como desenvolvedor. Né, o Hamilton agora pode até completar, mas eu sou muito a favor assim, do âmbito generalista, principalmente quando a gente está saindo, né, de uma graduação, está entrando no mercado de trabalho, até porque a oportunidade na maioria das empresas do mercado de trabalho está para tu aprender, né, ou vai entrar como júnior, ou vai entrar como menor aprendiz, ou vai fazer parte de algum projeto de formação. Existem algumas empresas que fazem esse projeto de formação também, então, assim, focar, claro, naquilo que tu queres, que é o primordial, tá? Mas, assim, tentar ter uma visão um pouco mais ampla, né, vamos colocar aí, da regra do negócio, né, do desenvolvimento em si. Desculpa aí a participação aí. Isso, Fábio, eu tô contando com isso aí, por isso que eu convidei a equipe. Excelente ponto, cara. O Python, no caso, hoje, o R, como o Fábio muito bem tocou aqui, está bem forte com ciência dos dados, mas, cara, daqui a 3, 5 anos isso vai mudar, vai, sei lá, surgir o R++, Python, Java, CW Sharp, sei lá, a gente não sabe como vai acontecer, né? Ninguém aqui prevê, né? Ou pelo menos a gente até tem profissões que fazem estudo disso, né? A própria IBM nesse sentido está falando que todas as profissões que existem hoje, não somente de TI, tá? Existe um estudo que a IBM faz muito legal, que antigamente chamava Global Innovation Outlook. Teve um nome agora, acho que era o Global Technology Outlook, mas junta-se com os principais doutores e especialistas da IBM e do mundo todo, e eles fazem um estudo do que eles acham que vai acontecer com o mundo daqui a 5, 10 anos para a tecnologia, né? E nesse estudo específico recente, né, mas eles fazem isso há um bom tempo, eles estão falando que todas as profissões que existem hoje vão desaparecer daqui a 100 anos. Né, todas. Né? Isso não significa que vai acabar os empregos, né? O que significa que vai surgir novos empregos. Né? Então, se a gente voltar na cidade de São Paulo há 100 anos atrás, um emprego de muito glamour e muita tradição mesmo, era um emprego altamente respeitado, era o de acendedor de luz pública. Né? O cara andava pelas ruas e ele acendia as luzes que não existia energia elétrica direito, né? Pela cidade, começou a surgir na época. Né? Esse era um emprego de, cara, muito prestigiado. Né? Mas isso foi há mais de 100 anos atrás. Então, o mundo, de forma geral, muda, óbvio, graças a Deus, né, mas TI muda mais rápido ainda. Então, às vezes, 5 anos de TI é equivalente aí a 50, 30 anos de mercado. Né? Então, a gente não consegue prever. Quando a gente trabalha com esse tipo de fronteira de ciência, né, eu gosto sempre de fazer muito paralelo com a indústria de aeronáutica. Né? De todas as indústrias que a gente tem hoje, e eu sei porque eu fui forçado a estudar, mas eu também gosto disso, até para poder atuar, e eu tive que me versar aí um pouco em cada indústria. Né? A indústria de aeronáutica hoje é a indústria mais avançada no mercado. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas para fazer um avião ou uma nova aeronave aí, é geralmente um investimento de 10 anos. Né? Então, por exemplo, um carro que tem por volta aí de 3 a 7 mil peças para ser feito, se você pegar um avião, ele tem tipo 5 milhões de partes. Né? Então pensa num projeto que eu vou pagar durante 10 anos, para daqui a 10 anos, uma década, eu poder usufruir. Isso é insanidade, falando de 2021, falando de pandemia, coronavírus. Cara, pensa no nível absurdo que esses caras têm que se projetar. Aí entra, né, quando você trabalha com fronteira de ciência, né, recentemente, por exemplo, tivemos a NASA mandando nave não tripulada para Marte e tudo mais. Quando você trabalha com fronteira de ciência, que é o que grandes clientes querem, né, você vai precisar voltar às suas bases. Quando o problema
é muito complexo, você precisa voltar à sua base, né? Então todo mundo fala hoje de ciência de dados e tem ferramenta R e tal. Cara, o que é ciência de dados na real mesmo? É álgebra linear, que isso é ensinado em curso de engenharia. Né? Só que, lógico, usa um termo mais chique, ó, eu mexo com Python, entendeu? Vou fazer aqui uma normalização da sua regra. Cara, TI inteiro veio da matemática. Né? Então, sempre que você tocar na fronteira da ciência, você vai precisar ter um conhecimento absurdo das suas bases. Isso é o que vai te levar ao longo prazo. Né? Então, não sei aqui se todo mundo gosta ou não de matemática, né, mas a mensagem é o pensamento matemático. Né? Isso é importante. Por que a engenharia é maravilhosa, não somente da computação, mas todas as outras? Porque você consegue ter uma organização de pensamento. Né? Citando um grande pensador que eu admiro pra caramba, sempre admirei enquanto estudante, enquanto profissional, é Andrew Tanenbaum. Né? Esse é um professor muito famoso, né? Ele ensina a disciplina de sistemas operacionais, né? Já é bem antigo, né? Ele publica desde os anos 90 e é muito, muito show de bola. E esse cara aí, por exemplo, ele trabalhou com outros grandes pensadores, né? No curso dele, para ensinar o sistema operacional, ele teve essa visão mais pragmática e ele inventou um sistema chamado Minix, né, para ensinar os estudantes os conceitos e justamente aprofundar nos conceitos. Um dos alunos dele foi o Linus Torvalds, né, quem não conhece aqui, ele é o fundador do Linux. Né, foi por conta de um professor ensinando uma disciplina na profundidade, né, estudando aqueles conceitos, e isso transformou. Né. E esse cara bebeu fortemente de fontes de matemática, fontes de engenharia. Então, o estudo em torno do que é base te ajuda nisso, tá? E isso você vai encontrar em filosofia, vai encontrar isso em matemática, em história. Né? O ponto é beber da fonte. Né? Uma coisa que minha equipe me conhece muito bem, sabe que eu encho muito o saco de todo mundo, é o tal do Agile. Né? Vocês, com certeza, já ouviram falar. Né? Mas quando eu converso com clientes, com amigos e pessoas próximas, todo mundo conhece o Agile por conta dos rituais. Vou fazer uma dele e tal. Mas o Agile, se a gente olhar na profundidade, o que é importante dele é os valores que ele traz. E isso está extremamente ligado com o método científico. E isso é um troço de 400 anos atrás que começou com Galileu Galilei. Mas você entender isso na profundidade, você muda como que você organiza uma equipe. Daí, voltando à pergunta, não estou fugindo não, mas o meu começo de profissão, eu senti... Né, eu vi coisas maravilhosas teóricas na faculdade e no mercado não existia essa conexão. Né? Então, ter estudado alguns desses assuntos, não todos, tá? Tinha coisa que eu não tinha saco também, gente. Mas algumas dessas coisas na profundidade me deu base para mais tarde ter insights que eu certamente não teria tido se não conhecesse os autores. Tá? E isso você não vai encontrar somente na faculdade. Cara, vocês querem fazer um investimento para a vida, construa uma biblioteca em casa. Faz uma prateleira lá, deixa eu dar... Para falar que eu não tô... Onde que eu mudo o fundo aqui? Tá? O que eu estou comentando aqui é real mesmo. Tá? Então, façam uma biblioteca em casa, gente. Tá? Esse é um investimento para a vida, não custa nada. Na hora que acabar o Wi-Fi e estiver chovendo, vocês têm alguma coisa para fazer interessante. Né? E eu tenho livro de tudo aqui. Eu tenho livro de psicologia, TI... romance, obras clássicas, eu adoro obras clássicas. Então, é daí que você vai tirar as grandes ideias. Porque é interessante assim, TI veio da matemática, né? Não sei se vocês tiveram estudo aprofundado, mas um dos maiores pensadores, além de Alan Turing, foi o von Neumann, né? Coisa também que eu encho o saco pra caramba da minha equipe em papos aí mais filosóficos. E todos esses grandes pensadores, sem exceção, se inspiraram em grandes obras de literatura. Né? Se você volta na história 200, 300 anos atrás, geralmente é assim, é um cara que teve uma puta ideia, né, concebeu uma sinfonia, daí um outro cara que também estudava, viu a sinfonia e teve uma ideia matemática, daí então, talentos iam traindo talentos. Né? É aí que você vai encontrar a beleza da coisa, e não é só matemática, você vai achar gente assim, em filosofia, em artes, né? Parte do Agile que eu estou comentando aqui envolve, por exemplo, o Design Thinking, né, para você poder estruturar o pensamento sobre um desafio e como que você estrutura um projeto sobre isso. Né? O Design Thinking foi concebido pelo Tim Brown. Tim Brown foi um cara que é designer.
nos anos 90. Ah, mas por que esse troço é importante? Porque, tipo, com conceitos assim, foi assim que a NASA concebeu o programa espacial, nos anos 60. Entendeu? Foi assim que todo mundo fala, por exemplo, muito do Steve Jobs. Ele bebeu fortemente dessas fontes, só que ele fez isso numa época que ninguém fazia. Né? Se a gente pegar o John von Neumann, que eu comentei aqui, poucos, até programador experiente não conhece, tá? Quem ficar curioso, eu recomendo. John von Neumann. Ele foi conterrâneo, ele conviveu na mesma época que Einstein, tá? E possivelmente batia o Einstein ou ficava no mesmo par, tá? Mas se tem alguém importante para TI, foi o John von Neumann. Ele é equivalente, sem nenhum exagero, ao Papa, se a gente tivesse um em TI. Tá? Sem ele e sem o Alan Turing não teríamos nada. Eles são a nossa base. Para quem não conhece, recomendo fortemente. Tá? Tem muita história interessante mesmo. O John von Neumann foi um cara que inventava áreas. Ele acordava de manhã, sem brincadeira, teve um período aí de trabalho dele que ele, em questão de 2 anos, ele concebeu artigos para a época, que ele era teórico, mas também concebeu o modelo de arquitetura que foi responsável por criar umas 5, 6 áreas de estudos diferentes. E a arquitetura de John von Neumann, junto com a arquitetura do Alan Turing, foi o que possibilitou a gente ter a máquina de Turing. Isso é a base de toda a computação moderna. Né? Sem isso a gente não teria engenharia, não teria TI, não teria as linguagens de programação, né? Não teria nada. Né? E se a gente voltar bem nas bases de TI, era antes do John von Neumann, a gente tem 2 figuras muito importantes na Inglaterra, né? o Charles Babbage, que era um engenheiro, só que ele foi engenheiro e projetou uma máquina, que é conhecida como a máquina de Babbage, também é uma história maravilhosa. Isso aconteceu por volta de 1860 a 80. Ele concebeu uma máquina que foi a base para fazer a máquina de Turing. Só que ele fez isso antes da energia elétrica ser inventada. O cara fez uma máquina mecânica que emulou o primeiro algoritmo, junto com a ajuda de uma outra matemática brilhante chamada Ada Lovelace. Né? As linguagens de programação, todo mundo falou de C aqui, eu escutei algumas pessoas, mas a linguagem A é por conta da Ada Lovelace. Né? Então, o Charles Babbage construiu todo o conceito mecânico de hardware, veio dele, e depois o John von Neumann abrilhantou com a matemática, e a Ada Lovelace foi a primeira a abstrair um algoritmo matemático que é equivalente a você ter feito um software. Então, eles são basicamente o nosso Adão e Eva. Literalmente, tá, gente? Vocês podem voltar aí, Ada Lovelace e Charles Babbage, eles basicamente conceberam. Recentemente, eu vi um estudo de uma faculdade na Inglaterra que pegou a planta da máquina do Babbage, né, que ele não conseguiu. Ele fez 2 máquinas. Ele fez uma máquina analítica de cálculo. E a última planta dele ele não conseguiu completar. Ficou incompleto, porque o governo, ele foi financiado pelo governo, mas não houve dinheiro para isso. Né, para ele conseguir completar. Deu uma série de rolos aí, ele também era uma pessoa bem difícil. Depois quem ficar curioso, veja. Mas a planta que ele fez na época foi tão brilhante que o que ele fez foi equivalente a um chip do Pentium. Só que imagina, o chip de Pentium começou a pegar por volta dos anos 90. O cara fez isso 100 anos antes. Se você pegar a forma como ele concebeu o modelo de arquitetura, eu tive a curiosidade de ver isso porque eu sou louco, é basicamente uma versão grande de algo que hoje a gente tem em miniatura. Mas a gente tem só por conta de um doido que decidiu fazer isso 100 anos atrás. Então, inclusive estão querendo finalizar o projeto dele. Tem uma faculdade na Inglaterra que está perseguindo, eu esqueci o nome da faculdade agora. Com a tecnologia hoje, atual, de 2021, vai ser necessário 20 anos para conseguir conceber do jeito que ele pensou há mais de 100 anos atrás. Tá? Só para vocês terem uma ideia do como o cara estava na frente do tempo. Né? E esses caras beberam da matemática. Tá? Não tinha nada. Eu tô pensando se eu faço Python. O que é Python? A linguagem de programação. O que é linguagem de programação? Não existia nada. Tá? Então, aí vai casar um pouco com engenharia, vai casar com ciências de dados. Gente, de verdade, TI é uma mina de ouro. Tá? O que vai diferenciar o profissional é aquele profissional que sabe colaborar e tem uma boa base de conhecimento. Tá? Eu tenho na minha equipe aqui diversos exemplos. O Fábio aqui, profissional experiente de mercado também, já brincou com hardware e várias coisas aí, certo, Fábio? Bebeu muita fonte aí, um tremendo de um educador instrutor também. Eu tenho o Fred comigo aqui, que veio da área de psicologia comportamental e se adaptou. O que todos esses profissionais aqui têm em comum, junto com a Letícia, junto com o Vini, junto com a Carol, eles são excelentes colaboradores, além de ter talento. Tá? Essa combinação é diferencial. Manda aí, Fábio.
Dá para citar, né, a formação atual da Carol, né, que está sendo assim um plano de ação para a gente poder estar desenvolvendo regra de negócio na base de taxonomia, que é de biologia, né, assim, é uma fonte que se está bebendo a nascente para poder fazer algo diferente, né. Tá, deixa eu contar essa história, então, acho que vale a pena. Ó, cara, obrigado por ter lembrado disso. Faz quanto tempo que a gente fez aquela primeira reunião com a Carol lá? Uns 2 meses? Um mês e meio, mais ou menos. Um mês e meio? Tá bom. Então, Carol aqui, para quem não conhece, eu acho que vocês devem conhecer ela mais do que eu, por causa da faculdade de vocês. Ela é doutorada em biologia, né? Começou recentemente em TI. Legal, super colaboradora aí, todo mundo adora a Carol. O Fábio começou a trabalhar com uma tecnologia que mexe com decisão cognitiva, para um cliente grande também, inovador na América Latina, né, e poucas pessoas dentro da IBM mundial sabem isso, né. O Fábio é um dos primeiros programadores da América Latina a começar a dominar esse tipo de tecnologia, né, dentro do squad que eu atendo. Essa é uma das tecnologias principais lá, né. Então, a missão gigantesca que foi dada ao Fábio é primeiro aprender, né, e só numa dessas, só essa tarefa de aprender, o cara teve que se reinventar. Né? Aí entra a base. Ele teve que aprender uma coisa que ele nunca viu na vida, entendeu? E que, inclusive, poucas pessoas dominam. O Fábio fez isso aí, a gente estava em discussões aí sobre partes do projeto, que está complexo, né? E essa tecnologia envolve decisões, né? Você tem que daí programar a regra, ensinar, cara, é quase uma mini máquina de Turing, se for pensar bem, né, Fábio? De passar as condições, fazer as deduções, só que é de uma forma um pouco mais moderna, né? E em parte desse desafio, que a gente perguntou nas comunidades, mas parte do desafio era como arquitetar para fazer um bom design, né? Daí, nessa dificuldade, em brainstorms com o time, né, de louco, assim, batemos um papo com a Carol, falei, Carol, na área da biologia, a gente sabe que tem um troço lá que mexe com classificação de seres vivos, de plantas, taxonomia. E, Carol, se eu estiver falando merda aqui, não é minha área de formação, você ajuda, né? Aí falou, pô, você tem uma formação brilhante nisso. Apresenta pra gente como se fosse uma aula de biologia na faculdade, mas a gente vai abstrair o que você falar pra gente, para não entender, não que não seja importante a biologia, mas a gente vai usar o exemplo de uma outra área para fazer uma engenharia reversa para ver como que a gente projeta no nosso produto. Simplesmente porque o produto do jeito que está hoje, a gente sabe como programar, mas não quer dizer que a gente está indo na direção certa. A gente fez um brainstorm aí punk. Né? Oi. Não, mãe. Não, deixa para depois, né? Então, nesse brainstorm punk aí, a gente abstraiu o conceito. O exercício com o time todo foi de escutar literalmente uma doutora em biologia para entender como que era organizado em outra área, a gente abstrair isso aí em algoritmos, usar a nossa base para ter uma ideia de como fazer em um produto que poucas pessoas dentro da nossa própria companhia, que é gigantesca, dominam. E a gente conseguiu chegar do outro lado. Tá? Isso faz o quê? 2 meses. Carol, Fábio, se quiserem comentar, Letícia, Vini. Não, eu só queria aproveitar para falar isso, pessoal. O pessoal sabe, Hamilton, assim, né? No Telegram a gente tem um grupo que eu sou bióloga, né? Tem outras pessoas também da biologia, ou, né, que vêm de outras áreas. Aí né, quando aconteceu isso, gente, eu falei, nossa, olha só, eles conseguiram pegar alguma coisa da biologia, né? E ser útil agora nessa área, né, aí dá até, isso eu nunca ia imaginar, se alguém falasse eu ia dar risada, eu falei, nunca mais eu vou ver esse assunto taxonomia na minha vida, né, então, é só um exemplo muito legal mesmo do que aconteceu, até para quem está aí, segunda formação, tem gente de biológicas, tem gente de humanas, que talvez mais do que quem vem de outros cursos de exatas, né, que talvez se sintam mais confortáveis de estar migrando para computação, olha, então, pode ter certeza, quem está vindo de humanas, das biológicas, vai aproveitar o que fez, sempre tem como fazer algum paralelo, todo aprendizado que a gente teve, quem está vindo de um segundo curso, vai ser muito aproveitado, né, isso é muito gratificante, né, perceber isso, tá vivenciando isso, então, de fato, não é, depois que você consegue, né, essa oportunidade, você vê que você aproveita muito bem a sua outra bagagem, que na verdade pode ser até mais interessante começar, né, numa nova área assim, com um pouco mais de experiência, de bagagem, isso não é considerado um ponto negativo, né, eu sinto do time, do Hamilton, de todo o time mesmo,
que é um ponto positivo, vir com outras experiências, outras visões, né, então passar para vocês aí, porque eu sei que, né, quando a gente ainda está ali buscando, tentando dar essa angústia, né, de se a gente vai ser considerado mais velho, ou que, né, sei lá, que você aprendeu não serve para nada, é uma outra área. Não, então, gente, eles conseguiram até pegar a taxonomia, que todo mundo aqui deve ter visto na escola, como classificar planta, como classificar bicho, e isso está sendo útil de alguma maneira, né, então, acho que foi bem bacana, queria passar isso para vocês. Se foi, Carol, você fez transformar a parte do ZON da nossa regra em SEC 2, SEC 4, entrando no lance da sua taxonomia. Né? É aquele negócio, né? Generalista. Né? Seria bom se todo o time tivesse uma Carol para poder trazer isso e os direcionamentos, assim como o Hamilton, porque realmente isso passa muito e parte muito de diálogo, né, Milton? Assim, uma conversa informal, sem ninguém ganhar hora extra, fora do horário. Pô, a gente entrou dentro de taxonomia, no outro dia o Hamilton já estava com o tio de falar com a Carol, poxa, preparou uma aula pra gente de taxonomia, né? Reduziu 8.400 e poucas solicitações, vamos colocar assim, em coisa de 2 classes e 4 métodos, em 2 métodos, né? Então, basicamente, entrando dentro da taxonomia da Carol, a gente quebrou tudo em SEC 2 e SEC 4, e é o desenvolvimento que está em curso. Né? Se não fosse isso, poderíamos estar com código extremamente verboso. Uhum. E ainda né, no quesito de... E assim, uma puta história, eu tenho orgulho pra caramba de escutar isso de vocês mesmos falando, tá? Orgulho aí do time demais. E, novamente, um troço desse, agora sim, foi uma reunião de trabalho que a gente tacou biologia no meio, fez um brainstorm onde abstraiu. Gente, assim, falando bem sério mesmo, se vocês não estão acostumados a pensar, a refletir, trabalhar com base, uma discussão dessa não rola. Tá? E isso, lógico, tem que estar num ambiente seguro, se tem que estar num ambiente onde o pessoal se confia, tem uma boa equipe, tá? Mas, a gente recorreu à biologia. E esse site foi tão importante que a gente voltou para a nossa comunidade técnica e a gente chegou a fundar um evento, né? Que foi o Tech Talks. E nesse evento, o Fábio palestrou lá, a gente fez internamente, e foi tão importante que juntou nível executivo, nível gerencial, pessoas que estavam pensando em aplicar a mesma tecnologia em outros clientes. A gente fundou um movimento lá dentro por conta desse insight, óbvio, para outros assuntos também, tá? Mas começou por conta de base, gente, tá? E isso aconteceu há, 1 mês e meio, 2 meses atrás, tá? Eu só estou citando um exemplo real aqui com pessoas reais, inclusive uma delas é estudante junto com vocês. Tá? Ela pode dar os detalhes para quem ficar curioso. Mas aqui, voltando na pergunta inicial do W, e nessa conversa eu promovi uma colaboração e usei o que eu sabia de engenharia para trabalhar o time, cara. Então a diferença do Hamilton lá de início de carreira, que estava perdido, frustrado por não ser programador em Notes, que foi chutado e entendeu que as coisas funcionavam em ondas, né? E me aprimorei em outras coisas. Na hora que aconteceu uma situação dessa, a gente precisou recorrer à base junto com o apoio do time, eles acreditaram na loucura e a gente saiu do outro lado. Então, vocês percebam aqui, gente, que o limite entre as áreas é bem tênue, tá? Independente do que vocês escolham, tá? Antigamente tudo só que era mato, tudo só que era matemática, a gente não tinha o campo certinho de TI, o campo certinho de engenharia, o campo certinho de ciência dos dados. É importante vocês saberem de onde veio isso. Essa história é bem legal, nossa, parabéns para a Carol. A Kine quer fazer uma pergunta, mas antes estão discutindo aqui no chat uma pergunta para a Carol, que trilha que ela vai seguir. Aí depois tem a pergunta da Kine também. Eu acabei de ver aqui. Todo mundo quer que eu vá para engenharia, né? Mas eu ainda não decidi completamente, mas eu penso mesmo, eu estou gostando da parte de desenvolvimento, né? Então, penso mais em fazer o bacharel em TI, até porque uma sensação que eu tive, né? Não sei se cheguei a comentar com o Hamilton, com os colegas também, percebi agora com a experiência na IBM que tem muita coisa para aprender fora da universidade, né? Então, eu não sei bem para que lado que eu vou atirar no final das contas, mas no sentido assim, essa base que a gente está pegando aqui, que até alguém comentou, o Hamilton falou do Tannenbaum, a gente está sendo exposto a ler Tannenbaum, a gente estudou sobre, né, o von Neumann, e a gente
a sensação que eu tenho é que é um cardápio que está sendo dado para a gente depois se aprofundar, né? Então, não fiquei tão preocupada com fazer um curso maior, fiquei mais preocupada em conseguir acabar esse, né? E no sentido de ter gostado mais, estar mais com afinidade na área de desenvolvimento, e isso não me impediria, por exemplo, para a área de ciência de dados, se eu tiver um interesse, não me vi assim como, se eu não fizer a graduação em ciência de dados, depois eu vou ter que, vai ser difícil. Não, eu estou vendo muito, inclusive na IBM tem bastante, uma plataforma de treinamento, né, tem bastante oportunidade para a gente estudar, fazer cursos lá, e aí eu fiquei menos preocupada com o diploma que eu vou tirar, e mais com, como disse o Hamilton, aquele aprendizado constante com o material que eu vou atrás, né? Então, talvez por isso eu ainda não decidi, mas estou mais inclinada para tecnologia da informação mesmo. Kine, quer falar? Quero sim, boa noite. Eu queria, na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira é se você poderia falar um pouco, assim, apontar um pouco para o pessoal, além, né, você falou, assim, sobre a equipe, né, sobre a convivência com a equipe, que isso, com certeza, é muito importante, então eu queria que você pudesse apontar algumas características, algumas soft skills, que são extremamente importantes, né, porque às vezes a gente está na faculdade, a gente presta muito atenção na parte técnica, né, o que é de técnico que eu preciso saber. E aí a gente chega no mercado, chega numa entrevista, numa dinâmica, e aí o que eles estão observando ali não é só a parte técnica, sim, o seu relacionamento com os colegas, como você enfrenta os problemas, como você escuta a ideia ali em equipe, enfim. E a minha outra pergunta, que é mais uma curiosidade minha, algo que eu queria saber, é qual a relação mesmo, né, entre a ciência de dados e a parte de automação, né? Eu queria ouvir um pouco sobre essa parte. Beleza. Só não é Iacchini, é isso? Iacchini. Ótimas perguntas, Iacchini. Iacchini, quando você era criança e tinha, não sei se você pegou o famoso boletim, eu peguei isso, quem mais das antigas pegou, mas se tivesse boletim lá, então tinha ciência, matemática, história, tal, aí você voltava para casa lá e tirou, tipo, 9 em matemática e 4 em português. O que provavelmente os seus pais te falariam? Que eu precisava estudar mais português. Perfeito, eu escutei isso aí também, eu tenho certeza que todo mundo, especialmente nos 90, 80, escutou pra caramba isso aí, tá? Quando você escuta um feedback desse, você é mais novo, duas coisas terríveis acontecem. Você entende que você precisa adequar a sua nota para passar, e você entende que o importante é estar na média, tá? Então, na vida, a gente tem um boletim também, tá? Vamos dizer assim, vai ter 10 coisas da minha vida que tá no meu boletim de vida lá. Eu provavelmente vou ser excepcional, realmente de verdade mesmo, em 1 ou 2 coisas da minha vida. De 3 a 5, 6 coisas, eu vou ser mediano. E todo outro resto, eu provavelmente vou ser péssimo, tá? A grande enganação é você achar que você vai superar tudo com 10 ou com A mais, ou seja lá qual for a nota máxima, tá? Quando eu trabalho em equipe, o que isso tem a ver com comportamentos importantes? Quando eu trabalho em equipe, eu busco ver o talento de cada pessoa, assim como eu tenho meu próprio talento, e na verdade, para mim, o que forma equipe é a somatória do talento de todas as pessoas. Então, note que eu estou falando somatória aqui, porque assim, se eu, de repente, sou muito bom em arquiteto, eu pego o Fábio aqui, ele é muito bom em engenharia, eu pego a Carol, ela é muito boa em lógica, e tipo, eu sou péssimo em design, mas o Fábio é brilhante em design, o Fábio sei lá, é péssimo em lógica e a Carol é brilhante em lógica. A gente somar essas 3 coisas, a gente tem um corpo forte. Entendeu? Então, se você sabe, ou assim, o que eu recomendo é você descobrir no que você é excepcional. E talvez você não tenha essa resposta, tá? Mas descubra isso, porque assim, como que eu vejo isso de verdade mesmo, tá? Pra vida. Se você descobrir 1 ou 2 coisas que você é excepcional, tente ficar melhor ainda nisso, porque daí você vai ter um nível estratosférico naquele item. Se você tiver a sorte de participar de uma boa equipe, um bom lugar, você vai conseguir se destacar naquilo. Entendeu? Isso é um esforço muito mais concentrado do que você ser nota 10 em 20 itens. Ninguém no mundo consegue isso. Tá?
ter esse entendimento é mais importante até para você falar assim, ó, não, essa trilha aqui eu já sei que eu sou péssimo, tudo bem, eu talvez até tente tirar aqui o meu 5 para ficar na média, porque nesse momento eu preciso, alguém me ajuda, entendeu? Mas você não desperdiça o seu talento em coisas que você sabe que não é o seu core. Entendeu? Isso vai contribuir diretamente para comportamentos, porque a partir do momento que você se sente confiante naquela habilidade, você vai querer expor mais aquilo, falar mais sobre aquilo, você vai ter paixão na hora de falar, entendeu? Você vai conseguir direcionar. Isso vai te tirar uma pressão de querer ser bom em tudo, ou ser bom em tudo, tá? Todo mundo passa por isso, gente, é normal. Você vai ficar menos preocupado com competição, e você vai naturalmente contribuir e colaborar mais. Esses já são todos os comportamentos que fazem um excelente membro de equipe. Mas ter esse pequeno direcionamento faz a diferença, entendeu? Então, assim, no que você pode ser brilhante. E, gente, todo mundo pode ser brilhante em alguma coisa. Entendeu? Então, cara, sei lá, se você precisar o quê? Sei lá, ó, falando de vida aqui, eu tô com o Fred, que também é meu irmão e sabe disso. Uma das coisas que eu mais gostei de fazer na minha infância e adolescência inteira, em termos de brincadeira, foi Lego. De verdade mesmo. Eu com meu irmão, a gente tinha pilhas inteiras disso. Eu amo esse brinquedo, gente. Eu provavelmente vou me aposentar e vou comprar caixas de Lego porque eu sou louco. Tá? Essa brincadeira encaixou na minha cabeça de uma forma que eu aprendi muito bem a encaixar peças. Né? Hoje eu sou arquiteto, não é à toa. Entendeu? E eu consigo fazer isso em ambientes altamente complexos. Mas na minha cabeça eu ainda estou brincando com algo que eu falo, não, eu quero ser bom nisso. Tá? É bem tonto, mas é verdade. Os devs agradecem os arquitetos fora da caixinha, uns arquitetos alienígenas. E a segunda pergunta, o que relaciona a automação com... o que relaciona a automação com ciências de dados? Isso. Eu vou te contar um produto que eu entreguei ano passado para um grande cliente de telecomunicação. Como que isso se relaciona? Eu vou te contar o produto e você daí me ajuda a entender as peças. Uma grande corporação fechou um contrato com a gente e o desafio deles é que eles estavam sobrecarregados numa parte lá de saúde médica, onde nessa parte de saúde médica eles estavam com muitos funcionários afastados por conta de coronavírus e de diversas outras saúdes, eles não estavam com possibilidade de ir para a empresa para assinar o atestado, fazer toda a gestão de afastamento. Né? Essa é uma parte bem crítica, todo mundo sabe muito bem como funciona. Né? Então, nesse produto aí, a pessoa, a partir do WhatsApp dela, mandaria uma foto do afastamento pelo médico, que passaria por toda uma hiperautomação que ia analisar a autenticidade daquilo e extrair informações para poder virar um chamado, que entraria uma fila de chamado sistêmica, que daquilo entraria um robô que ia interagir com o produto do SAP para fazer o lançamento do atestado dela, e dar o feedback para o time de operação, e o cara, tipo, em 5 minutos, ficar direcionado. Esse é um casamento de ciência de dados com automação. E um produto real, que ajudou pessoas reais. Tá? Eu participei desse projeto ano passado, fui o arquiteto esse foi um dos projetos, assim, eu tenho extremo orgulho, porque eu sei que não foi só uma automação que eu entreguei ali, eu entreguei para a equipe ali qualidade de vida e mais gente necessitada de afastamento, de uma atenção da empresa pode ser atendido antes. Então, isso foi o casamento de ciência de dados com automação, mas tem um fator empatia, porque o design foi projetado em cima disso. A gente pensou em pessoas, não somente em produtos. Tá? Então, você me perguntou aqui sobre comportamentos, eu espero ter respondido pelo menos um pedaço, e você me perguntou sobre ciências de dados e automação. Eu espero também ter dado um exemplo real para você. Sim, foi ótimo, obrigada. Então, deu 9h30, você topa uma última pergunta? Opa, manda aí. Então, pessoal, então tem o Alex, que também quer fazer uma pergunta. Alex? Boa noite, pessoal. Minha pergunta é relacionada com a área que eu trabalho. Na verdade, atualmente eu trabalho num laboratório de análises, numa multinacional que faz detergente em pó. Só que assim, eu trabalho no laboratório, porém, ali com a química, com análises, eu comecei a me colocar para fazer gestão. Então, eu comecei a ter contato com as ferramentas da Microsoft, Power BI, Power Apps,
Power Automate e por aí vai. Na questão da escolha da faculdade, foi exatamente, na verdade, a Carolina Lemes, na verdade, respondeu, né, o que exatamente eu queria. Algo rápido, para que eu pudesse, depois da faculdade, me especializar, né, nessa ferramenta. A minha pergunta é o seguinte, eu precisaria necessariamente ser bom em programação para trabalhar com, além das ferramentas da Microsoft, com Data Science, né, a transformação dos dados, ou não? Alex, o que é ser bom para você, cara? Me explica, por favor. É que saber apenas... eu entendo que a Univesp, na verdade, nos mostrou o caminho do pensamento computacional, que, né, agora o governo está implantando nas escolas e tal, que isso é primordial para o ensino, mas eu sou do aluno da escola pública, né, que não teve essa base. Mas se isso tivesse acontecido há muitos anos atrás, décadas atrás, isso já implementado nas escolas públicas, talvez isso seria mais fácil para todos os alunos, né? Talvez desenvolver um pensamento lógico. Acho que ter a lógica é uma coisa, né? E programar seria outra. Porque quando eu comecei a ter aulas de Python na Univesp, eu achei teoricamente fácil, né? Mas quando entra em Java, que eu tive no curso anterior, Java é algo bem mais complicado que Python. É impressionante, entendeu? Para aprender. Pelo menos para mim foi, né? Python é muito prático. Java já é um pouquinho mais difícil. E aí eu tive a dificuldade em Java, entendeu? É impressionante. Quer falar aí, Fábio? Falei que eu sei que você... Então... Eu Java vai defender Java, né? Alex, não, cara, sou javeiro, tá? Sim, sou javeiro. Do treinamento de Java. E tu trouxe uma coisa que me tocou até que eu levantei a mão. Tu falou em lógica, tá? Cara, é lógica tudo, tá? Uhum. Por que tu teve maior facilidade, vamos colocar, com Python do que Java? Cara, Java, C# são linguagens verbosas, tá? R, Python já é uma linguagem um pouco mais... Vou colocar um adjetivo como enxuto, mas na realidade eu quero falar que elas são linguagens mais objetivas, tá? Por isso que para quem está começando, se familiariza melhor com essas linguagens, né? Onde você basicamente escreve uma linha reta do que tu precisa que seja feito. O lance de Java ser verboso, C# ser verboso, cara, é uma mística, porque tudo envolve lógicas em programação. É uma coisa que eu pego muito pesado com a turma quando eu vou dar treinamento, é lógica. A gente brinca muito com o algoritmo, cara, e coisas simples, de tomar um banho, trocar um pneu de carro, enfim, para poder chegar até cair dentro de uma linguagem de programação. E outra coisa que eu tenho comigo, e o Hamilton trouxe aí, cara, maestrinamente, é que tu tem que conhecer sempre as origens, tá? Assim, um exemplo que eu faço prático, né, assim, com todo respeito, é claro, quando a gente vai sair para uma balada, a gente vai conhecer uma pessoa, é um cenário, tá? É igual você tá conhecendo linguagem de programação, Java, C#, Python aí na escola. Então é como se tu estivesse numa balada e conhecendo uma pessoa. Agora, quando tu termina a sua graduação, que tu vai entrar no mercado de trabalho, vamos colocar que tu tá entrando aí num relacionamento um pouco mais sério. Tu precisa, vamos colocar, pedir em namoro, né? E para pedir em namoro, tu tem que conhecer a família da pessoa. Cara, linguagem de programação, tecnologia, bicho, é a mesma coisa, né? Vamos para a fonte, vamos beber da fonte, vamos entender o porquê que surgiu aquela linguagem de programação. A partir daí tu começa já a caminhar com as tuas próprias pernas. A hora que tu estiver feliz com aquilo que tu tá vendo, tu tá começando a se encontrar. Mas também não adianta tu pensar que já chegou no ápice, porque tu tá só deixando de engatinhar para começar a dar os seus primeiros passos, né? Então, acaba se tornando, na minha visão, uma mística mesmo isso, porque eu conheci Java em 2004, que foi quando minha menina nasceu, na IBM, né?
Eu estava lá, eu era um vendor, estava trabalhando com máquinas, com mainframe, né, desenvolvendo testes, aí a gente tinha que mexer em código para poder melhorar os testes, e aí eu tive meu primeiro contato com Java. Então, meu contato com Java não foi nem em escola, foi, cara, esse é o Java, prazer, né, prazer, sou o Fábio, prazer, esse cara é o Java. E o Java é que me paga as contas, vamos colocar assim, e pagou durante muito tempo. Mas pelo fato da gente conhecer a fonte, né, da gente poder ligar, ter uma base legal de lógica, ter uma base legal de algoritmo, cara, fez com que eu desse consultoria de C++, desenvolvesse DLL, que é uma coisa nova que eu venho fazendo também, entendeu? Então, assim, é toda uma linha tênue que tu vai pegar quando tu sair da faculdade. Então, existem coisas, cara, que realmente vai entrar muito mais fácil na tua cabeça. Eu não gosto de desenvolvimento mobile, mas me forçou a estudar. Eu conheço alguns frameworks para desenvolvimento de mobile, não é o que eu gostaria de trabalhar um dia, mas eu senti a necessidade de conhecer o desenvolvimento para saber como é, né? Então, isso fez com que eu fosse lá beber da fonte, entender o porquê, entender daquele desenvolvimento, para se um dia eu precisar, né, for trabalhar num cenário em que eu tenho que trabalhar como back-end para uma aplicação que vai ser consumida via mobile ou via web, eu já tenho a minha cabeça preparada para aquilo, né? Então, assim, não que eu vá trabalhar, mas eu vou me preparar. Então, entra nisso que tu falou, né? Às vezes, é que tu não conheceu um pouco da história do Java. Se tu entrar dentro do C++, tu cai dentro do C#, que consequentemente cai dentro de Java. E se tu entrar dentro de C++, tu cai dentro da linguagem B. Se tu vê a linguagem B, cara, ela é tão seca que ela é muito parecida com a linguagem F, que é uma linguagem que não vingou no mercado de trabalho, mas é uma linguagem super semelhante com a R e com Python. Né? Olha a volta que está dando tudo para voltar lá na linguagem B. Né? Então, assim, é tu poder assim, compreender o que ela vai fazer e vai entrar na tua cabeça naturalmente. Isso vai levar quantos anos? Bicho, eu tenho 40 e tô tentando entender Java até hoje, cara. Então, assim, é força de vontade mesmo. Tá? Desculpa, tá, Milton, tá atravessando, é porque esse lance do Java é coisas realmente, Java e C#, eu digo, que cria-se essa mística, mas às vezes é pelo fato da gente ainda estar pensando que está na balada, né? A gente ainda não está dando um passo para frente, quer ter um relacionamento um pouco mais sério, e é conhecer a família da criança, vamos colocar assim, né? Ou da menina, ou do guri, enfim. Então é mais por aí. Mas não se acanhe em nada, cara. Hashtag vai para cima e hashtag daqui uns anos vamos trabalhar juntos. Legal, valeu. Olha, muito obrigado, Milton, Fábio, Carol, o restante aí da equipe, né? A gente passou um pouquinho até do tempo, mas ajudou demais a gente, esclareceu muita coisa, deu para abrir bastante aí a mente, a gente ouviu bastante coisa interessante aí, vocês ajudaram muito. Agradeço aí o tempo que vocês disponibilizaram, o conhecimento que passou aí pra gente. A Carol aí, que é o orgulho aí da nossa turma aí também, né? Já tá fazendo a diferença aí na IBM. E aí eu vou abrir para vocês fazerem as considerações finais. O Hamilton, se o restante da equipe também quiser falar alguma coisa também. Eu acho que eu atrapalhei o Hamilton. Não, que isso. Não, Fábio, se falou coisa real, cara, eu agradeço. Foi por isso mesmo que eu convidei vocês. Eu tinha certeza que vocês agregariam com pontos aí muito válidos, Fábio. Obrigado aí pelo relato. Complementando a resposta, né, eu perguntei aqui para o Alex o que ele achava que era bom, né? Como que ele definia bom. Essa é uma pergunta que eu escuto com uma certa frequência, até em conversas com clientes, né, e superiores e pares. O bom, ele é um pouco perigoso, porque o bom para um programador Java ou Python, o que for, pode ser, por exemplo, chegar 9 horas da manhã, sentar na mesa e ficar até 6 horas da tarde fazendo código, né? Você se sente produtivo. Então, a sua medição de ser bom é o tempo que você despendeu fazendo código, né? E de repente, se você não conseguiu ficar fazendo código e foi impactado por outras coisas, você não é tão bom assim. Ou você não conseguiu saber uma sintaxe decorada, de pronto, mega gigantesca, né? Essa é uma forma de você se medir como bom, né? Na minha visão, isso é um pouco perigoso, porque, volto no primeiro ponto que eu falei aqui, o que um profissional de TI tem que fazer? Solução para pessoas, né? Alguém brilhantemente respondeu isso aí, não lembro o nome da pessoa, me desculpe, né? Ser produtivo pode ser produzir muitas linhas de código, ou ser produtivo pode ser você construir a solução que vai fazer a diferença para o seu cliente.
né? Então tem muita... Vocês vão encontrar muito isso no mercado, tá? Em várias empresas, não estou nem falando por conta da IBM, mas tem também. Às vezes a equipe se matou com milhares de horas de trabalho, a equipe é muito boa, manja muita sintaxe, e acabou construindo o produto errado. Cara, já era, perdeu o jogo. Entendeu? Aí vai entrar a base, vai entrar a lógica que o Fábio falou, e isso é uma parte da resposta. A outra parte que estava falando sobre Java, conhecer a família, na verdade, existe você estar acostumado com o assunto ou não estar acostumado com o assunto. Se é a primeira vez que você está conhecendo, porque como adorei a analogia que o Fábio usou aqui, você não está acostumado com aquilo, né? Mas pensem bem assim, antes de você pensar no como vai resolver, não percam de vista o que vocês querem resolver, entendeu? Ó, meu cliente está passando por tal situação, o que eu quero resolver do meu cliente? A missão é resolver tal coisa, entendeu? Onde a gente quer chegar? Se você combinar, o cara que não é de TI lá, o pessoal da saúde aí, a gente combinou a API C# com cognitivo, com robô, cara, não importou para eles, a gente chegou do outro lado, entendeu? E o nosso plano inicial, metade daquilo estava errado porque não fazia sentido. A gente se adaptou, entendeu? A gente ter clareza de onde queria chegar, ter a colaboração, ter essa base é o que tornou a gente bom, tá? Então, cuidado com o conceito de bom, e eu não estou de maneira nenhuma aqui repreendendo o Alex, não, tá? O que ele falou é o que eu escuto sempre, né? Essa visão produtivo, tipo, fazer linhas de código versus produtivo, eu construir a coisa certa. E isso é extremamente difícil de fazer, gente, né? E às vezes vai ser melhor vocês participarem de projetos que fracassaram, para vocês aprenderem isso na prática por algumas vezes, para daí fazer o certo, tá? Eu fiz assim, inclusive, tá? Teve projetos aqui, a gente foi à falência, aconteceu no projeto. Não deu certo. Cagamos, fizemos errado, puta, nunca mais vamos fazer esse erro, beleza, tá aprendido. Tá? De consideração final, eu vou voltar na primeira coisa que eu falei aqui, equipe. Tá? Vocês querem fazer alguma coisa transformadora, equipe, para ter equipe, vocês vão precisar ser colaboradores, para ser colaboradores, vocês vão precisar descobrir o que vocês são bons. No que vocês são bons, pessoal. Eu sou bom em tal coisa. Então, é isso aí que você tem que perseguir. Se a faculdade vai te ajudar nesse objetivo, ótimo, vai nessa. Mas também tem o livro não sei das quantas, tem o papo com não sei o quem, entendeu? Se preocupe em afinar o skill. Isso aí é a chave para tudo, para talento, para você poder colaborar, resolver problema, poder contribuir, até poder falar, nisso aqui eu não sou bom, eu sei disso, eu me conheço. Entendeu? Vamos formar um time que se ajuda nesse sentido. É assim que você chega do outro lado. Tá? Todo mundo que está aqui da minha equipe tem um talento nato brilhante, todos, sem exceção. Tá? E todo mundo tem fraqueza. Mas, a gente está chegando do outro lado, a gente está em um projeto inovador pela América Latina. E isso não é a primeira vez que está acontecendo. Tá? Então, a equipe é somatória de todos os talentos. Não é tipo 10 caras que são todos os 10, ou Minas bons em tudo. Tá? Eu, sinceramente, nunca trabalhei com gente assim. Quem chegou próximo era, no máximo, um mediano. Tentando ser bom. O que era só desperdício de tempo. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Ok. Eu só queria falar, como aluna, né, agradecer ao Milton aí pelo convite, né, e o pessoal, o Fábio, a Lê, o Vini, que estão participando também. Só reitero, né, o que o Milton falou, é uma equipe maravilhosa. Espero que todo mundo aqui consiga, né, encontrar uma equipe assim, ou batalhar para criar uma, porque nem sempre ela vem assim, a gente precisa construir, né, tem que partir da gente também. E para quem, só queria passar assim, né, às vezes a pessoa acha, não sei se alguém pode pensar, Carol, deu sorte, sei lá, aconteceu tinha algum contato, eu já vi o pessoal comentando, às vezes só QI. Olha, quando eu entrei na Univesp como bióloga, eu pensei assim, nossa, se eu conseguir fazer um estágio durante a graduação, vai ser uma alegria imensa, porque só fiquei levando não na biologia, com doutorado. Então, dá aquele medo, né, de, nossa, será que vai aparecer? Porque você só ouve não, pelo menos na biologia era só não, né, e então, só para falar assim, até alguém passou o link aí do estágio, né, na IBM, entre no site da IBM, né, como já devem alguns ter entrado, se candidatem, que eu ia fazer estágio lá, na verdade, acabou aparecendo essa vaga, né, de júnior, e tem que correr atrás mesmo, que eu acho que o propósito da Univesp, para mim, está sendo muito isso, foi uma porta de entrada, né, agora o que eu vou fazer, o que todo mundo aqui vai fazer, tem a ver mais com o nosso
capacidade de aprender a aprender, sabe? Eu percebi isso. Mesmo que a gente tenha umas aulas muito ruins, que a Milton a gente tem umas aulas, assim, às vezes meio tristes, mas não é isso que importa, assim, o professor só. A gente tem que aprender. O que eu tô vendo lá na IBM é assim, o que eu tô tendo que usar lá, as ferramentas, a gente nem vai passar longe de ver na faculdade, sabe? Não vamos ver. Só que eu aprendendo, né, a estudar, acho que a gente tem que aprender a estudar. Se a gente aprender a estudar, né, ter a base com a Univesp, mas aprender a estudar, como a Milton falou, essas tecnologias vão mudando muito. Então, assim, o que eu já entrei fazendo na IBM, eu já vou ter que aprender outra coisa. Então, poucos meses já tem esse dinamicismo, né? Então, vamos pegar firme, vamos pegar, né, principalmente o material base é muito bom, eu percebi, né, das aulas, mas não se preocupem, que assim que, né, vocês conseguirem a oportunidade, a gente às vezes fica muito preocupado com a teoria, vai chegar lá, a gente aprender o que naquela vaga, vamos dizer assim, naquele momento está sendo necessário saber, e vocês vão ver que depois que você entra é muito melhor, né, acho que esses medos somem, né, então batalhar para ter essa oportunidade, ou entrar para um estágio, às vezes alguns vão entrar como júnior já também, mas não ter medo, porque eu não tive indicação nenhuma, foi entrando em site, assim, da IBM, me candidatando, né, fazendo lá as etapas, né, de processo seletivo, e todo mundo pode sim conseguir. Eu queria passar isso porque o meu grande medo era não conseguir, né, porque eu pensei, quem tem doutorado está conseguindo emprego, então por que eu vou conseguir agora outra área, né? Só que essa área é uma área que está realmente muito promissora, abrindo mesmo as portas e vamos aproveitar. Seja qual dos 3 cursos for, a gente está fazendo, qualquer uma dessas 3 escolhas vão ser uma boa escolha, porque realmente o mercado está extremamente receptivo, viu? Então é isso que eu queria passar para vocês como colega. E a história da Carol é bem legal, porque eu trocava umas ideias com ela, que ela estava desempregada, vivia falando, não, estou desempregada, não sei o que e tal. Conversava muito com ela disso aí, onde é que você mora, o que você vai fazer e tal. E, de repente, se for para conseguir um emprego, vamos conseguir logo na IBM, vamos tentar, e foi desse jeito. E, eu fiquei muito feliz por ela ter conseguido um emprego, principalmente na IBM, porque ela estava, assim, bem desiludida já mesmo, né? Até resgatei umas conversas aqui, e quando foi para conseguir, conseguiu em cheio, né? Parabéns mesmo, Carol. Eu queria dar os parabéns para você falando aí. Olha, você é merecedora. Parabéns mesmo, viu? Esforçado. Obrigada. Não teve QI de ninguém. Foi com a sua força e raça. Obrigada. Eu queria só complementar o que a Carol falou, porque minha história é meio parecida com a dela, né? Então, eu também sou eu sou estagiária na IBM, e esse também foi o meu primeiro estágio em empresa, né? Porque eu sou biotecnologista, eu também sou da área de biológicas. E foi do mesmo jeito, eu entrei na Univesp como para ser porta de entrada mesmo, comecei a estudar, então fui lá, né? Em empresas, gente, empresas sérias, vamos pensar assim, não existe isso de QI, não, tá? Existe você estudar, correr atrás e provar que você pode fazer a função para a qual você está pleiteando. Então, a gente vai lá, faz as provas, faz os testes, as dinâmicas, e aí é assim, né? Tô pesquisando mesmo, correndo atrás, né? Tentando, fazendo os testes, buscando aprender mais, estudando sobre a empresa, que é muito importante você estudar sobre a empresa na qual você está tentando uma vaga, e não desistir. É assim, né? Seja um estagiário que persistiu. Eu sou estagiário que persistiu, gente. Pessoal, vamos encerrar. Foi muito bom. Eu quero agradecer novamente o Hamilton pela participação, o Fábio, a Carol, a turma toda, a equipe toda dele ficou com suporte. Okay? Foi bem enriquecedor essa live e ajudou bastante a gente. Muito obrigado.